Saudações, alunos! Hoje eu estou aqui mais uma vez reunido com os meus já velhos amigos Rodrigo R. de Carvalho. Olá, ouvintes! E Fagner Concolato. Ué, o Fagner? Porra, peraí. Porra! A piada era você responder. Porra! E aí? Você criou uma crise de identidade no Fred, cara. Então, ouvintes, não vai ter piadoca. Eu estou aqui com o Fred Crepe, nosso grande convidado, que já deve estar aí com o quê? Uns 3, 4, não precisa copiar na carreira. Olá, não sou o Fagner. Vocês vejam só, ouvintes, Fagner botou a maior pilha pro não precisa copiar, retornar. E aí não passou nem o quê? 2, 3 episódios e o cara já meteu um atestado e a gente já teve que escalar o Fred para entrar em campo. Absurdo. Rodrigo, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é conhecer é relembrar. A gente vai falar um pouquinho do Menon, por isso que a gente trouxe aí o nosso outro especialista em Platão, que é o Fred Crepe. Fred, o objetivo de pegar o Menon é porque lá no edital do PISME tá pedindo especificamente isso. Anamnese no Menon. A gente vai ficar só no Menon aqui hoje, Fred? Não, vamos focar no Menon, mas vamos trazer outras coisas interessantes para o debate que dialogam, né? Perfeito. E a gente vai falar do método socrático, a gente vai falar da aporia. E a ideia aqui, ouvinte, é deixar a coisa já encaminhada para que, se você quiser ler o Menon, você abrir lá o livrinho e sentar para ler, porque é realmente um dos textos mais tranquilos do Platão para se ler. E antes da gente começar, Rodrigo, quais são nossas redes sociais? Nossas redes sociais são @nprecisacopiar no Instagram e no Twitter. E no Facebook, não precisa copiar. E Fred, quem quiser, antes de ouvir esse episódio aqui, dar uma recapitulada no método socrático e em Platão, pode ouvir quais episódios? Pode dar uma conferida lá no episódio Sócrates versus Sofistas, que foi com a Dani, que é a outra especialista, né, no Platão, e o episódio comigo, né, a República de Platão. Então é isso, pessoal. Muito importante refrescar a memória, especialmente nesse episódio, mas não vamos nos demorar, bora lá! Então, senhores, diferente das Crônicas de Nárnia, do Senhor dos Anéis ou do Harry Potter, em Platão não temos uma ordem cronológica de leitura de seus diálogos, muito menos a precisão em saber a ordem de publicação de cada diálogo. Os autores de fantasia que eu acabei de citar para vocês, isso tudo está muito bem documentado, então estudar Platão se torna um pouco mais complicado, tendo em vista essas diferenças. Por isso que tem um grande esforço nos estudos de estilometria, que tenta organizar qual diálogo veio antes, qual veio depois. Inclusive, esse diálogo que a gente vai tratar hoje, que é o Menon, ele vai ser classificado como um diálogo intermediário. Mas, Pedro Cortá, que papo é esse de diálogo intermediário? É tipo curso de inglês? Tem o básico, o intermediário e o avançado? Como que funciona esse rolê? Você tem interpretações diferentes do como essa divisão pode ser feita. Tem gente que vai achar que o Platão, do começo ao fim dos seus diálogos, está expondo uma filosofia, tem gente que vai ver um desenvolvimento da obra, e aí, entre esses desenvolvimentistas, mas não são só esse, vai ter a galera que vai dividir a obra entre os diálogos iniciais, são os socráticos, e depois os intermediários, onde ele começa a se descolar do Sócrates, e os diálogos maduros, onde ele já está revendo a sua teoria, trazendo outros conceitos, criticando a teoria das formas e coisas assim. Mas isso, assim, não é questão fechada, não. Resumindo, ouvinte, masturbação de Platônico. Então, o que é importante vocês saberem é que agora o diálogo Menon vai tratar da famosa anamnese ou reminiscência. Esse é o ponto central desse diálogo. E as diferenças de estilometria entre os diálogos de juventude, de vida adulta, que são intermediários, que são avançados, isso tudo no decorrer do episódio eles vão comentar um pouco mais sobre isso. Mas vamos nós, a primeira parte do diálogo socrático, ela tem aquela definição clássica, né, aquele jogo de perguntas e respostas e aquela tentativa de encontrar os problemas, né, os erros. Então esse que vai ser um ponto central que vai aparecer logo no começo do Menon. É importante, você falou que ia ser lá no final, mas Já tá aqui. Já tá aqui.
Porque um esclarecimento importante nessa questão é a dificuldade que tem, porque, por exemplo, é um diálogo socrático clássico, né? Existe uma divisão entre diálogos socráticos e platônicos em algumas pessoas que interpretam Platão. No fim das contas, tudo que a gente está lendo é o Platão. Assim, mesmo que a gente tenha uma divisão e fala assim, é o Sócrates. É o Sócrates pela lente do Platão e pela forma que o Platão está descrevendo ele. Assim. Então, são Exato. diálogos não são uma mera reprodução de diálogos que aconteceram, mas também um conteúdo filosófico do Platão, e aí o debate é saber se é mais Platão ou mais Sócrates, mas dentro dos diálogos é tudo Platão. Então, eles comentam muito sobre esses elementos não socráticos que você está falando aí, e eles falam sobre crenças pitagóricas numa metapsicose. Que história é essa de metapsicose? Isso aí, você que quase formou em psicologia, explica isso aí pra gente. Pô, mas aí você me pegou, porque aí eu teria que formar em ciência da religião. Você teria que formar em ciências ocultas. Ciências ocultas ou kardecismo, né? A metempsicose é mais conhecido também como a transmigração das almas, né? A ideia de que a alma é imortal e ela, quando você morre, ela muda de um corpo para o outro. Pô, aí tá bom, explicou pro ouvinte. Você precisava ser uma tese de doutorado sobre isso, não? Que isso? E aqui, gente, a gente fala da referência a essa metempsicose, e a gente está vendo que no Menon tem o comecinho, por isso que eles falam diálogo intermediário. A gente está vendo se descolar desse método socrático, que o Fred já destacou os problemas, a gente falar disso. Bom, os diálogos iniciais, eles são todos aporéticos e muito focados no método. Mas aqui a gente já vai ver a proposição de algumas ideias que depois vão ganhar mais forma nas obras posteriores. Não tem como fugir do Sócrates, porque no decorrer do diálogo ele é o personagem principal, então a gente vai acompanhar o diálogo dele com o Menon aí o tempo todo. Aliás, como boa parte dos diálogos platônicos, né? Mas vamos nós, então, toca o barco, vamos para a pergunta central do Menon. A virtude é algo que pode ser ensinado? Só que eu acho que é importante para o pessoal saber também, e isso não é um preciosismo, é que o termo virtude, do jeito que ele é entendido hoje, é diferente da forma como é entendido antes. Uhum. A virtude é a tradução para o termo arete, em uma tradução às vezes um pouco melhor é excelência, que é o sentido de você ser bom naquilo que você faz por natureza, ou você ser bom naquilo que você... No ofício que você se dedica, né? Isso, então o artesão virtuoso, o artesão excelente é o artesão que desempenha melhor o seu trabalho, e o ser humano excelente é o ser humano que melhor desempenha a sua função de ser humano. Show de bola. Então, como que começa o diálogo? Começa o diálogo com Sócrates, como é de seu costume, né? Ironizando o pobre do Menon, porque Menon vinha de uma cidade que era conhecida pelos talentos, com cavalos e riqueza, mas agora também pela sabedoria adquirida, depois de uma visita de Gorgias, onde ele ensinou tudo que eles pagaram para aprender. Gorgias, o queridinho da Dani, é conhecido por ter resposta para todas as perguntas. E o povo da Tessália aprendeu com ele. Logo, eles deveriam saber responder se a virtude pode ou não ser ensinada. Provocando Menon, Sócrates fala da sua própria terra, Atenas, onde eles procuram a virtude, mas, assim como Sócrates, admitem que não têm tal conhecimento. Então, tendo em vista que Menon vem da cidade que possui todos os conhecimentos, por que ele estaria perguntando a Sócrates se a virtude pode ou não ser ensinada? É uma ironia. Se o pessoal de Tessália fosse grandes coisas assim, o Menon, né, que veio de lá, não estava perguntando para o Sócrates sobre a virtude. Mas logo depois disso, Sócrates já faz sua primeira virada clássica e faz a seguinte questão, né? Antes de a gente se perguntar o que seria, se pode ser ensinado, se não pode ser ensinado, o que é virtude? Porque esse que é o ponto central. A ideia toda aqui é a seguinte: eu posso querer saber se o Menon é belo, se o Menon é rico, se ele é nobre, se ele veio da Tessália. Faz diferença eu perguntar sobre essas coisas se eu nem conheço quem é Menon, se eu nem sei quem é o Menon? Não dá. Então a gente precisa primeiro descobrir quem é o Menon para depois descobrir quais são as características do Menon. Mesma coisa que o Sócrates vai fazer aqui nessa virada da questão. O Menon tenta responder dando exemplos de virtudes particulares. O professor tem a sua, o político também, assim como idosos, crianças e soldados. Segundo Menon, homens têm uma virtude própria, que é gerir a cidade, fazer bem aos amigos, enquanto as mulheres têm outra, que é administrar a casa, ser obediente ao marido. Virtudes com gênero. Fred, mas o Sócrates não gosta desse tipo de resposta, né? Ele quer uma forma universal de virtude. Então deixa eu ver se eu entendi. De fato, cada um vai ter uma virtude porque
Não que que a virtude sejam várias coisas, mas cada um vai ter uma forma da virtude concreta, porque são vivências concretas. Só que a gente tem que olhar do plano geral. Quando eu digo que um marceneiro é competente, eu não estou dizendo que ele dá boas aulas, estou dizendo que ele constrói boas coisas de madeira. E agora, quando eu digo que um professor é competente, eu não estou dizendo que ele faz uma excelente mesa de qualidade, eu estou dizendo que ele dá boas aulas. Então a pergunta é, o que significa ser competente para além dessas vivências particulares? Qual que é esse elemento que diz que uma boa aula de um professor é competência e diz que um bom móvel construído por um marceneiro é competência? Esse é o enfoque aqui, é buscar esse plano geral, plano universal. E lá no Menon, essa discussão vai aparecer no argumento das abelhas, no exemplo das abelhas. Elas vão diferir em beleza, em tamanho, em tipo, mas a grande pergunta é, o que é o princípio de unidade de ser abelha? Né? Essa que vai ser a questão fundamental. Aqui a gente vê um conceito que costuma acompanhar o método socrático. Sócrates busca a essência de algo ao determinar a definição. O método de procedimento é a refutação. Se é refutado, é descartado. Se não, então eu mantenho. Então esse vai ser o elemento central. Né? A ironia a gente já viu, apareceu como método socrático inicial, onde ele, ao mesmo tempo que convida ao debate, ele já se coloca numa posição inferior, exaltando o seu interlocutor, e a refutação é o segundo momento, onde ele vai começar a tentar descartar definições não adequadas, digamos assim. A refutação é uma forma que o Sócrates usa para jogar as crenças dos seus interlocutores contra elas mesmas, né? Porque isso é uma forma de testar os princípios dos interlocutores do Sócrates para saber se há uma harmonia entre as crenças e esses princípios. Então, um exemplo. Se eu defendo que a verdade é relativa, eu não posso chegar e falar que o discurso de uma outra pessoa é um discurso mentiroso. E o Sócrates ele faz esse jogo para poder usar esse elemento da refutação para apontar para as pessoas as falhas, os erros e apontar inclusive a aporia que depois a gente vai ver de certos pensamentos e de certas teses. E aí vai começar um monte de provocação, né, do Sócrates a esse respeito. Ele vai perguntar, por exemplo, se a virtude é pluralista ou monista. Então teria virtude de gênero? E a saúde tem gênero? A força tem gênero? Ou relativo aos seus casos, ser saudável e forte é o mesmo para homens e mulheres? Eu acho que concordo com Sócrates nessa, porque a gente pode ver assim, quanto no seu pico um ser humano do sexo masculino faz de força ou de velocidade, mas quando você diz assim, saudável, o que significa ser saudável? Em números é diferente. O ser humano tem que ser capaz disso, disso, daquilo. Mas esse componente da qualidade de ser saudável é a mesma coisa, né? E esse componente da força, né, que era o exemplo inicial, quando você vê uma mulher forte, você nota que ela é diferente. Não por ela levantar mais ou menos peso que um homem, mas por ela levantar mais peso do que uma outra mulher. E a pergunta é por que com a virtude seria diferente, né? Exato. Se a força e a saúde não vão ter gênero, por que a virtude seriam diferentes? Depois que você afirmou que a virtude tem um elemento geral, o Menon vai dar uma resposta do que pode ser esse elemento geral. Aí ele diz, então o elemento geral da virtude é governar as pessoas, certo? E aí o Sócrates rebate, não pode ser isso também, por quê? Porque, se assim fosse, o empregado comandaria seu chefe e a criança tutelaria seu pai. Correto? Não é esse o argumento? Show de bola. E comandar, além de ter essa inversão aí, comandar também sozinho não é suficiente, né? Se você comandar e não comandar com justiça, você vai dar ordens injustas. Então foi igual quando ele discutiu administrar a casa, administrar a cidade. Justiça tem que fazer parte desse comando, dessa administração, para ser um comando e uma administração virtuosa. Ou seja, justiça parece ser a pista para a gente descobrir qual é esse elemento universal da virtude. E é aí que o Sócrates lança o seguinte questionamento. Justiça é virtude idêntica ou é uma virtude, um atributo? E o Sócrates dá 2 exemplos para isso. Figuras e cores. O vermelho é uma cor ou é cor? Há também o verde, o azul, o branco. Logo, parece haver uma diferença.
No que diz respeito às virtudes, parece haver coragem, prudência, grandeza e outras. Então a justiça é só uma virtude. Caímos em outra pluralidade, mas precisamos seguir indo atrás da unicidade. Só que é difícil escapar. Do mesmo jeito que redondo não é mais nem menos figura geométrica que o quadrado, ou vermelho não é mais cor que o branco, justiça não é mais ou menos virtude que a coragem. Eu sei que vocês estão aí pensando que o Vasco é mais time que o Fluminense. Eu até defenderia isso se ainda torcesse para Que ele. absurdo Mas isso. o ponto, Minha irmã estaria mas enojada. o ponto aqui é definição. Vasco e Flamengo e Fluminense e qualquer outro se definem como times de futebol. Suas qualidades e preferências é outra coisa. Voltando a Sócrates e Meno, eles têm uma longa... Porra, muito bom essa chamada pro Boa, futebol, né? Igor. Ficou boa, né? Parabéns. Também gostei. Aí, Merece um cafezinho. voltando a Sócrates e Meno, eles têm uma longa e desnecessária discussão sobre o que é figura, o que é cor, que no fundo só serve para Sócrates ser desafiado. Se ele conseguir definir essas coisas, o Meno tem que responder o que é virtude. Bem, ele consegue e daí o diálogo principal avança. Virtude, sugere o Meno, é o que dizem os poetas: encontrar beleza nas coisas belas e alcançá-las. É exatamente aí que o Sócrates começa a ensaiar um pouco aquele famoso intelectualismo moral. Intelectualismo As socrático. pessoas desejam coisas boas e más, ou eles acham que coisas más são boas? Eles acham que trazem proveito, mesmo sabendo que são más? Se for assim, então eles acham, no fundo, que são boas. Logo, eles desejam as coisas boas, mesmo que se confundam sobre o que é o bem. Inclusive, um professor nosso, o professor Mário, ele dava um exemplo desse intelectualismo moral muito interessante, que ele falava. Na época tinha algum escândalo de corrupção, né, normal no nosso país, e ele falava: vocês acham que o político sabia que tudo isso ia acontecer, que ele ia ser preso, a família ia se envergonhar dele? Se ele soubesse de tudo isso, ele não teria feito isso. Então, é isso que é o intelectualismo moral, né? Se ele tivesse o conhecimento da virtude, ele não teria praticado esse ato. Não sei se você lembra dessa aula, Pedro. Lembro perfeitamente. Falava do Renato Duque na Petrobras. Caramba, era disso? Nem lembrava que era disso. Aham. Então, o ponto é, se não é no querer que reside a diferença entre o bem e o mal, onde está então? Sabemos que as coisas boas trazem benefícios, já que as coisas más trazem miséria e infelicidade, e ninguém quer ser infeliz. Logo, todos querem coisas boas. As pessoas virtuosas têm uma capacidade maior de conseguir coisas boas, mas a grande questão é, o fato de conseguir coisas boas é necessariamente virtude? Eu posso conseguir riqueza e viver uma vida de vício, ou usar o dinheiro para fazer o mal. A aquisição de coisas boas tem que ser acompanhada com justiça e moderação, ou piedade, ou alguma parte da virtude. Senão, não será virtuosa. E aí, gente, a gente está vendo aqui o primeiro paradoxo do diálogo. A linha de investigação que ele seguiu está chegando no final aporético. A questão é, o que é a virtude? E aí a resposta que ele está dando é uma ação acompanhada de uma parte da virtude. Lá atrás a gente disse, coragem, justiça, moderação, piedade são partes da virtude, não são a virtude. Então eu não posso definir virtude como ação acompanhada de uma parte de virtude. Isso é uma resposta cíclica. Não está levando a gente para lugar nenhum. Então eu estou descobrindo aqui que essa investigação que estava parecendo indicar algum lugar não está levando a gente para lugar nenhum. Daí então o Menos se dá por vencido, chega na aporia e compara Sócrates a uma raia elétrica que deixa as pessoas entorpecidas com seu toque. Ele reconhece que não sabe o que responder e, pior, que ele fez vários discursos para grandes audiências sobre o tema. Discursos que ele considerou ótimos, mas agora não consegue nem dizer o que é virtude. Como diria o grande Fred aqui presente, é isso aí. Se vocês ficaram putos pelo Sócrates dar essa volta toda e deixar a gente fudido, sem resposta, está tudo certo. É esse o sentimento que levou esse garotão à morte. Então vamos lá. Vai para a segunda parte, né, que é o conhecer e relembrar, que é uma das teses mais importantes que foi destacado no início, que é o conhecimento como anamnese ou rememoração. E aí o Sócrates, então, ele diz que está mais perplexo do que aqueles em que causou perplexidade. Ele não entorpeceu o Meno enquanto ele mesmo guardava a resposta. E aqui essa perplexidade do Sócrates é interessante porque são elementos do diálogo que toda hora aparecem assim, nesses diálogos do próprio Sócrates, mostrando surpresa, mostrando às vezes indignação
que é o caminho da busca pelo conhecimento que ele está querendo propagar, né? Eu já acho que isso aí é propaganda só, porque ele sabia sim. Ah, claro, Sócrates é um grande propagandista. Mas o argumento aqui é pedagógico, né? Ele está querendo marcar essa diferença e chamar atenção para os limites do conhecimento. Então, no caso do próprio Menon, disse que fazia vários discursos sobre a virtude e agora ele percebeu que ele não conhecia a virtude. Então, eu acho que é um convite a esse reconhecer dos seus limites e para o fato de que não cabe prepotência à busca da verdade. Não, então, aí a função da aporia é mostrar que falta algo ao ser humano que está buscando conhecimento. Por isso que o questionamento socrático é tão importante, né? Ele demonstra essa falta em relação ao conhecimento. Inclusive, o questionamento socrático foi uma das coisas tão importantes, tão fundantes da nossa humanidade, né? Se a gente for parar para pensar assim, e aí é uma curiosidade, ele vira uma técnica da psicoterapia atual, que é justamente essa técnica que chama questionamento socrático, é uma técnica da terapia cognitiva, que é justamente você colocar o cara diante das suas crenças para você testar se elas são verdades ou não, para você abrir mão de certas crenças que não são bem fundamentadas. Né? E aí uma outra também que a gente pode chamar com a síndrome do impostor ou efeito Dunning-Kruger, que é um efeito psicológico que mostra que quanto menos nós sabemos sobre algo, mais certo nós estamos, né? Ou seja, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, menos certeza a gente tem. Então, assim, desde o Sócrates a gente já tem essa noção, né? O Sócrates teria um infarto depois de 30 minutos no Twitter. Só que o Menon conhece de erística e de retórica, né? E ele responde esse convite do Sócrates trazendo a carta do paradoxo do conhecimento, né? Que funciona da seguinte forma. Armadilha, Fred, igual no Yu-Gi-Oh! Não, e é isso, como que você conhece algo que você está buscando, como que você vai saber que você encontrou se você não conhece? E aí eu vou trazer aqui o exemplo do Shelorm. Então, o que é um Shelorm? Ninguém aqui sabe. Mas imagina que um alienígena do bem, igual aqueles daquele monte de filme que a gente já elencou aqui no Não Precisa Copiar, chegasse na Terra e ele falasse assim, Rodrigão, eu quero que você encontre o Shelorm pra mim, senão eu vou aniquilar a humanidade. O que você vai fazer, Rodrigo? Porra, primeiro preciso saber o que é Shelorm. Ele não te disse nada. E aí, como é que você vai saber se você achou um Shelorm? Vai ficar difícil, né? Eu posso pegar qualquer coisa chamada Aí ele vai Shelorm e falar, isso entregar aí não é ele. um Shelorm, seu animal. Eu vou destruir a humanidade. Bum! Aí eu falo assim, eu vou falar, você é burro, né? Então você tem que me dizer o que é um Shelorm pra eu poder pegar pra você. Como é que Agora, eu vou e se saber? se ele te disser assim, Rodrigo, é o seguinte, eu quero que você traga pra mim um Shelorm. Um Shelorm é um bicho de 4 patas que faz au-au. E aí, o que você faz? Aí, meu irmão, o Quixote ia Você ia rodar. entregar o Quixote Pelo bem pelo da meio do humanidade. utilitarismo. Mas a Pamela não pode saber. Utilitarismo. Então é isso. Sem ter alguma noção do que é o Shelorm, você não tem como encontrar um Shelorm. E o contrário também é verdade. Se você já conhece o cachorro, já conhece o Shelorm, e você não precisa ir atrás do Shelorm. Você já tem o conhecimento sobre aquilo. Se o alienígena já tivesse abduzido um cachorro antes e já soubesse que os cachorros na Terra, que para eles são conhecidos como Shelorm, são assim, ele não ia precisar bater aqui e perturbar o Rodrigo. Então o paradoxo é esse. Se eu não sei nada, eu não tenho como saber. E se eu já sei, eu não tenho por que procurar. E aí a solução do Sócrates é trazer para a conversa uma resposta que ele disse que ouviu de um sacerdote, né? Será que foi o saudoso Cabo da Ciolo, Fred? Glória a Deus. A gente não pode considerar o Sócrates por causa disso como contraparte direta do Platão. Não somente isso não é um tratado, mas ele às vezes traz a resposta de outros. E existem casos de diálogo em que ele traz outros filósofos questionando e demolindo certas teses que você pode considerar socráticas, né? Então, segundo ele, foi ensinado que a alma é imortal. E que quando a pessoa morre, ela não é aniquilada. Nasce de novo essa alma, né? Ela reencarna repetidas vezes. É a tal da metempsicose que veio da influência dos pitagóricos. A gente está aí introduzindo os nossos ouvintes no curso de ocultismo aí que o Rodrigo prometeu no começo. Isso. Eu jamais prometi isso. Eu pedi pra vocês explicar E aí, o que é tendo isso. nascido tantas e tantas vezes e visto tantas coisas, não há nada que essa alma não tenha aprendido, né? Essa alma é igual aquela música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Exato. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Exatamente. E aí ele faz, né,
um adendo. Se a alma for corajosa e não cansar de procurar. Aqui ele também marca o caráter ético da busca do conhecimento, né, que é uma marca importante do pensamento do Sócrates, né, nos diálogos do Platão. Se ela tiver essa disposição, ela vai poder saber sobre tudo. Exatamente. Inclusive, a gente tem um episódio aí sobre alegoria, né, que mostra muito isso. Esse caráter ético, né, daquele que estava prisioneiro, que saiu, buscou conhecimento e depois foi levar de volta. Conhecimento está na alma, né? Se o conhecimento já está na alma dele, há 10 mil anos, aí, igual o Raul Seixas, por que os nossos ouvintes aí estão tendo que estudar, estão tendo que ouvir, não precisa copiar para poder fazer vestibular, para poder viver a vida no mundo? Por que eles têm que aprender? Esse processo de reencarnação você esquece, você precisa retomar o que você aprendeu, basicamente. E aí uma outra discussão legal sobre o Platão é que essa discussão da imortalidade da alma, ela introduz uma inovação metodológica no Platão, que ele inaugura uma metodologia de hipóteses, né, em que ele lança essa questão da imortalidade da alma e argumenta a favor dessa questão da imortalidade da alma como uma hipótese, uma suposição que deve ser defendida racionalmente e encontrar coerência interna para se manter de pé. E só um outro destaque, Fred. Uma das palavras do grego para verdade é aletheia, né? E esse a, ele é uma partícula de negação, e letis é um nome mítico, um rio que tem no Hades, e esse rio que você submergindo nas águas dele, você se esquece de tudo. E aí, em outro diálogo, até tem uma referência a esse processo aí de entrar nessas águas. É por isso que uma das palavras gregas para verdade é aletheia. Ou seja, a verdade é o não esquecimento. Isso. E aí o que a gente chama, né, de aprender não é nada mais do que recuperar aquilo que foi esquecido, né? Por isso que o Sócrates ele se veria não como um professor, mas como um parteiro de ideias, ajudando a vir à tona, né, a nascer um conhecimento que já estava dentro do estudante, né? O conhecimento já está dentro da pessoa. O papel do filósofo, do professor, é só ajudar ela a tirar isso. E aí agora é a vez do Menon dar uma sacaneada no Sócrates, né? Ele quer que o Sócrates ensine para ele como é que funciona essa história de relembrar, né? E aí o Sócrates fica, como que eu vou te ensinar, né? Eu acabei de dizer que eu não ensino. E aí o Sócrates, então, ele tenta fazer então uma demonstração. Ele chama um escravo, né? E aí ele bota o escravo para demonstrar o teorema de Pitágoras, né? E aí, num primeiro momento, o escravo ele dá respostas erradas, mas ele vai guiando ele a perceber o erro e começar, então, a alcançar respostas corretas, né? E a ideia, então, é provar com isso que uma vez que ele não recebeu essa educação formal e ele não sabe essa resposta, ele vai alcançar essa resposta, ele vai alcançar a verdade. E aí ele vai relembrar o que ele teria esquecido, né? E aí ele começa desenhando um quadrado, né? Ele pergunta se ele reconhece que o quadrado é assim e o menino responde que sim. E aí o Sócrates pergunta, né, se essa superfície quadrada, quantas linhas ela tem, se elas são iguais. E ele pergunta quantas são, 4. E aí até então tudo ok, né? Começou a bagunça agora desse episódio, gente. Porque até lendo o Menon você precisa de apoio visual para poder entender. Então agora que você vai ouvir, pior ainda. Para aí de lavar a louça e vê se acha aí na internet. Não, e é interessante essa demonstração, tem até vídeos no YouTube, né? Sim. E aí ele pergunta então pro escravo se aquele quadrado poderia ser maior, né? E aí o escravo responde que sim. Ô Fred, é nessas horas aqui que ele nunca responde com sim, né? Nesses diálogos. Ele responde, por Zeus, Sócrates, certamente que é o caso. Exatamente. E aí o Sócrates ele continua perguntando pro menino, né? Se esse lado tiver 2 centímetros e esses outros... E aí seria 2 vezes 2, então seria 4. Então a área do quadrado seria 4 centímetros. Mas aí, nesse caso, o escravo já tem que saber alguma coisa de matemática e geometria, nesse exemplo, né? Sim, grego também para falar. Mas lembra que a ideia é resolver o paradoxo do sofista. Se conhece parte de algo, ainda pode continuar procurando por ele. Se você não conhece, você pode encontrar através da rememoração, né?
da reminiscência. E depois de saber que a área é 4, ele pergunta, pode existir um quadrado com o dobro desse tamanho? E aí ele, se eu não me engano, ele desenha no chão já o prolongamento, né? E aí ele pergunta para o menino, olha, pode existir o dobro? Ele, pode. Qual seria o tamanho? Ele fala 8. Esse lado, né, desses quadrados tem tamanho 2. Se quisermos desenhar um quadrado com o dobro do tamanho, qual seria o tamanho da linha? E aí o menino chuta lá, fala que é o dobro. E aí ele erra, né? O Sócrates ele quebra o experimento, ele para o ensinamento e aí ele faz uma reflexão sobre o erro, né? E aí ele mostra, olha, eu estou apenas perguntando e ele acha que sabe. Ele falou aqui que é o dobro, que seria 8, mas ele na verdade ele não sabe. Se a linha lá no primeiro quadrado é 2 e a gente for trabalhar com a linha que é o dobro, não vai dar 8 a área. E aí, em vez de mostrar ao menino que o seu erro, né, o Sócrates ele continua e pergunta se para desenhar um quadrado com o dobro de lado ele deve adicionar uma linha igual na continuação. E aí ele concorda. E aí, com essas 4 linhas iguais desse tamanho dobrado, né, entre aspas, né, o escravo aceita. Você tem um quadrado com o dobro de área. Se você dividir esse quadrado maior em 4 partes, ele acabará formando 4 quadrados do tamanho inicial. E o resultado, então, do quadrado que o escravo erra lá no início é que, na verdade, você vai fazer um quadrado com área de 16 pés e não 8, né? Exato. E aí a gente tem 2 quadrados, né? Um de 4 pés e outro de 16, ou seja, o quádruplo do primeiro quadrado. Para formar o nosso quadrado com o dobro de área, precisamos de um lado que seja maior que 2 e menor que 4. E aí o menino chuta 3 pés e o resultado dá errado. 3 vezes 3 igual a 9. E lembrando que ele fica nesse vai e volta de quadrados só com perguntas e respostas. Ele faz o menino dar todas essas respostas aí de quanto vai ser aqui, quanto vai ser acolá. Ele é o parteiro, né? E ele tá ajudando a parir as ideias aí, né? Mas meio forçado e dirigido, né? Ele vai ali direcionando, não é só uma pergunta tranquila. Enfim, o escravo ele não sabia qual a linha da superfície de 8 pés e ainda não sabe. Agora ele tem uma vantagem, porque ele achava que sabia. Então agora ele sabe que ele não sabe. Ele está com a mente aberta para poder conhecer a verdade. Exatamente como o nosso querido Menon no começo do diálogo, que ele fazia discursos sobre a virtude e aí terminou tendo que reconhecer que não sabia o que era. Deixa eu ver se eu entendi, Fred, que é muito quadrado para pouco compreensão. A gente tem um quadrado inicial que tem uma área de 4. E aí o menino dá um chute, o primeiro chute dele é que o quadrado vai ser feito com a linha dobrada, então vai ser um quadrado de área 16. E depois, na hora que ele tenta corrigir, ele chega no quadrado de área 9. Então a gente tem 3 quadrados. Um que o lado é 2, que é o inicial, e os outros 2 são respostas erradas, que é o de lado 3 e 4. Então ele tem que achar um número para chegar no quadrado que é o dobro da área do inicial, que seja maior do que 2 e menor do que 3, certo? Exatamente, aí que vem o pulo do gato. Ele pergunta se o menino consegue traçar uma linha que corta o quadrado de canto a canto pelo meio, dividindo esse quadrado então em 2 superfícies iguais, né? E aí ele consegue. E se eu seguir essa linha e formar um quadrado a partir dela, de que tamanho que vai ser essa superfície? E aí o quadrado original tem tamanho 4 de área. A metade que a gente forma, né, divide o quadrado em 2 partes iguais. Então tem qual tamanho? Só pode ser 2. Nesse quadrado desenhado pela diagonal cabem 4 dessas metades. Logo, esse quadrado tem qual tamanho? 2 é a área das metades, vezes 4 o número de metades que cabem do quadrado maior, logo dá uma área de tamanho 8. E aí o Sócrates pode perguntar, satisfeito, esse quadrado é o que em relação ao primeiro? E aí ele responde que é o dobro. Sem saber, o menino chegou ao Teorema de Pitágoras, né? Isso. Segundo Sócrates, seria então uma evidência, uma demonstração de que o conhecimento não é adquirido, mas relembrado, né? Ele pegou um jovem escravo que não tinha formação em matemática e fez ele demonstrar o Teorema de Pitágoras. E aí ele mostra então que isso é a reminiscência, a rememoração, ou como o edital do Pismo chama, anamnese, né? Então Platão resolveu o paradoxo do sofista, trazendo para a gente
outra forma de compreender o que significa conhecer algo. Então, a gente viu que a gente precisa ter uma crença, e a partir dessa crença a gente consegue iniciar um movimento, e a partir desse movimento a gente vai sair dessa crença equivocada para chegar num conhecimento mais profundo. Exatamente. E aí, a partir de uma série de perguntas e respostas, ele faz o jovem chegar a uma noção, um conhecimento que ele não tinha antes, né, sobre geometria. E aí ele tinha várias crenças, algumas verdadeiras, outras falsas. E aí ele fez uma série de perguntas para que as falsas fossem corrigidas e as verdadeiras fossem mantidas. E aí despertou esse conhecimento que estava dentro dele, né? Aí a gente já vê duas teses aparecendo. A primeira, essa noção de que a gente passa da ignorância ao conhecimento, através desse método, né? Foi apresentado aqui, a gente nem falou o nome, né? Maiêutica. E de um outro ponto central, que é a compreensão de ideias inatas, né? Essas ideias inatas que estão escritas na nossa alma e que nós precisamos apenas relembrar. Isso, e aí é importante também lembrar que essas ideias são diferentes das ideias que aparecem depois no racionalismo e na Idade Moderna e tudo mais. O tal do choque da raia teve benefícios, né? Ele não ficou só desorientado, não. Ele acabou chegando em algum lugar. O choque levou a gente à clareza. Exatamente. E aí o Menon, ele concorda, né, com que todas as opiniões dadas vieram do jovem, do escravo, e que existem opiniões verdadeiras sobre coisas que ele não sabia, né? Logo, só resta admitir que ele recuperou o conhecimento através da rememoração. Então, rejeitando assim o paradoxo do conhecimento, né? E se ele não adquiriu esse conhecimento, então ele sempre o teve. Se ele sempre teve esse conhecimento, ele sempre foi alguém capaz de ter conhecimento, só não se lembrava. Se ele sempre teve e não adquiriu conhecimento nessa vida, e isso serve de evidência tanto na amnésia quanto de que a alma deve ser imortal. E aí é a questão da hipótese que eu falei lá atrás. Para a hipótese do conhecimento como rememoração ela se manter, você depende de uma compreensão da alma como imortal. Termina o experimento, mas a conversa não acaba. Ele dispensa lá o menino e traz o papo de novo para a virtude. A virtude, afinal de tudo, é ensinável? E o Sócrates volta a insistir com o Menon. Eu nem sei o que raios é a virtude. Como é que eu posso te dizer se ela é ensinável ou não? E aí o Sócrates aceita fazer isso aí que o Fred vem falando. Vamos trabalhar por hipótese, então. Das coisas que existem na minha alma, se a virtude for ensinável, ela está próxima do quê? Bom, tudo que eu sou capaz de ensinar alguém é um conhecimento, certo? Vamos formular a seguinte hipótese, que a virtude é conhecimento, porque se ela for conhecimento, ela vai ter essa característica de ser ensinável. Então vamos explorar essa hipótese. Bom, a virtude é um bem, como a gente já viu lá atrás, ela traz benefícios para todo mundo. Então a gente tem os exemplos de virtude, né? Força, beleza, riqueza, elas são proveitosas. Só que se a gente analisar um pouquinho, a gente vai ver que mesmo que elas possam no primeiro momento trazer benefício, elas também podem trazer danos, esses exemplos pelo menos. Então, não basta ter essas coisas, força, beleza e riqueza. O Sócrates já chegou até a tocar nisso lá atrás, no que diz respeito à riqueza. Então, não é apenas ter essas coisas, é também fazer um uso correto disso. Então, vamos olhar para as coisas que a gente tem na alma. Coragem, capacidade de aprender, memória. Vamos pegar o exemplo da coragem. Se você tiver uma coragem cega, desorientada, você vai acabar sendo imprudente. E isso não vai te trazer benefícios. Isso vai te trazer malefícios. Então, a gente precisa de uma coragem acompanhada de razão para que ela traga coisas boas. Ou seja, o primeiro argumento para corroborar essa hipótese de que virtude é conhecimento. A virtude consiste em compreender a situação, compreender o uso daquela coisa, compreender tudo, e compreensão é uma forma de conhecimento, certo? Então, virtude seria conhecimento. Porque a gente está vendo aqui que compreensão leva ao benefício, e não meramente força, beleza, memória ou qualquer coisa. Quando você não tem uma compreensão clara, você traz para você problemas, situações ruins, malefícios. Todas as coisas da nossa vida, elas dependem da condição da alma. E a alma, por si só,
Ela só conduz bem se ela compreende bem o que está acontecendo. É o exemplo do ladrão lá que o Rodrigo evocou mais cedo. E aí, a gente tem que explorar outra questão sobre se a virtude é ensinável ou não. Se a virtude fosse natural, a gente identificaria desde cedo os jovens virtuosos e selecionaria eles não para receberem uma educação, mas para serem guardados, para serem usados pela cidade de maneiras úteis. Então a gente pegaria essas pessoas e falaria, não, esse menino aqui é de ouro, vamos pegar ele e já. Não, a gente precisa de todo um processo educacional para fomentar isso. Se a virtude fosse igual à altura, todo mundo que nascesse virtuoso fosse visível, a gente faria assim. A gente pegaria eles todos e falaria, vai jogar basquete que a gente quer ganhar uma medalha no Geng. Mas aí, o Sócrates dá esses dois argumentos em defesa da ideia de que virtude é conhecimento, mas aí ele traz o contra-argumento. E aí entra em cena Anito. Diz aí, Fred, quem era o Anito? O Anito, ele é um dos acusadores do Sócrates, né? Ele aparece também na Apologia, né? Ele foi um general bem-sucedido e ele era muito rico. Aí ele ganhou influência na derrocada da tirania dos 30 em Atenas, né? E depois que ele foi acusado de traição, ele teve que sair, né? Subornando os guardas, né? E bem diferente do Sócrates no Críton, por exemplo, que tentam subornar os guardas para o Sócrates ir embora e o Sócrates não aceita, né? Ele é o completo oposto do Sócrates em vários sentidos, né? Você vê na discussão, por exemplo, do texto, ele se irritando quando alguma coisa acontece, quando acontece alguma refutação, ou quando algum amigo dele é colocado como alvo de crítica, como a gente vai ver aqui, ele fica irritado e ele fica bravo, e isso não é normal. Mas o filho do Anito, ele foi um dos alunos do Sócrates. Então, provavelmente, uma das razões que fez o Anito acusar o Sócrates foi justamente isso, pela influência que o Sócrates teve no filho dele. Bom, e aí, o que o Anito traz para a conversa? Se a virtude é ensinável, onde estão os mestres da virtude? Onde estão os professores da virtude? Veja só o exemplo que o Sócrates dá. Se eu quero formar um médico, o que eu faço? Eu junto vários médicos e construo umas faculdades de medicina. E eu levo o meu jovem lá para aprender a ser médico. Faz sentido, né? Se eu quero virar sapateiro, eu vou até um sapateiro e peço, olha, eu vou trabalhar aqui com você e você me ensina seu ofício. Ou seja, eu vou até um professor para ele me ensinar. E aí o Anito fala, bom, os mestres da virtude são cidadãos virtuosos. Essa é fácil de responder. Atenas tem vários grandes nomes, né, grandes políticos. E aí o Sócrates já rebate. Bom, vamos olhar os filhos desses grandes virtuosos. Esses filhos desses grandes virtuosos eram também virtuosos? E aí, ele cita vários exemplos, mas vamos focar no Péricles. O Péricles foi um dos maiores estadistas da época da democracia. Ele teve 2 filhos. Nenhum deles era conhecido por ser um cara sensacional, do bem, e nenhum dos dois foi nem mesmo grande estadista igual o Péricles. Ou seja, mesmo o Péricles tentando formar os seus próprios filhos, ele não conseguiu. Se ele pudesse, ele teria ensinado virtude aos filhos. Não é óbvio isso? O Fagner não está aqui, mas se o Fagner pudesse ensinar a Anastácia a virtude, ele ensinaria, não ensinaria? Por que ele abriria a mão de ensinar o próprio filho isso? Não faz sentido. Então, se o Péricles não ensinou aos próprios filhos a virtude não pode ser ensinada. E aí é justamente aí que o Anito quer sair da conversa. Só que aí o Sócrates volta a debochar do Mênon. Lá na terra do Mênon tem vários professores que ensinam que é virtude, não tem? O Gorgias não acabou de passar por lá? E aí, quem sabe são esses os mestres da virtude, os tais dos sofistas. E aí o Mênon diz que acha que não. Por quê? Porque os sofistas, ora eles dizem que a virtude é ensinável, ora que não. Vai depender do que eles querem convencer você. Entendeu? Então vai depender dos ventos. Eles têm posições muitas vezes contraditórias. Então eles não parecem ter um conhecimento claro do que é a virtude. Deixa eu ver se eu entendi. Discordar entre si não é o problema, os filósofos estão por aí fazendo isso há muito tempo, mas mesmo eles não são coerentes nem em si mesmos. Então, cada hora eles falam uma coisa diferente e a primeira entra em contradição, a segunda entra em contradição com a primeira. É isso mesmo? É, exatamente. E aí, sendo assim, não dá para considerar que eles sejam os professores, os mestres da Areté. Então a gente chegou em 2 becos sem saída. De um lado, um cidadão virtuoso não consegue ensinar a virtude e nem os tais mestres da virtude, que eles mesmos se declarariam assim,
também não consegue ensinar a virtude. E aí o Sócrates fala, como é que pode ser então? A virtude não é natural, a gente já viu. A virtude não tem mestres. Como é que pode ter gente virtuosa? E aí ele traz uma pequena questão, que é a seguinte, para finalizar. O conhecimento, só ele pode dirigir a ação? Ou é possível agir corretamente, agir de maneira virtuosa, mas se baseando numa mera opinião? Lá atrás a gente viu que a gente pode começar o processo do conhecimento baseado numa opinião errada, desde que a gente passe para lá. Agora a pergunta é diferente. A pergunta é: uma opinião, ela pode guiar uma ação e chegar em um bom resultado? Bom, vamos pensar numa receita de arroz à piamontese. O Rodrigão vai lá, tá lá na casa dele, ele organiza um almoço, ele faz um arroz à piamontese. Todo mundo que comeu achou uma delícia. E aí eu falo assim, cara, Rodrigo, eu amei a receita. Me dá a receita desse arroz? Aí o Rodrigo vai lá e escreve ela num papel. Bom, o Rodrigo, ele sabe os ingredientes na medida certa. E não só isso, ele fez a receita para 8 pessoas. Se ele quiser fazer para 16, para 14, para 2, ele consegue alterar a receita para fazer as receitas diferentes. Ele sabe mudar a receita. Ele tem um conhecimento real da receita. Agora, eu não, eu tenho mera opinião. Eu consigo seguir aquela receita que eu peguei com o Rodrigo e seguindo aquela receita, eu consigo chegar num belo arroz à piamontese, porque a receita é boa, ela foi feita pelo Rodrigo. Mas vocês conseguem ver a diferença? O Rodrigo, ele tem uma base mais profunda do que é fazer aquele arroz. Já eu não, eu estou me baseando na receita. Se alguma coisa mudar, se eu precisar mudar o ingrediente, o tipo de arroz, o queijo, um tempero, a quantidade de pessoas, eu não vou conseguir fazer. A minha base é infundada. Já a dele não. A dele é maior, mais forte. É a diferença entre opinião e conhecimento, né? Uma tem uma alegação instável e a outra uma alegação mais sólida. Exato. Uma tem essa alegação mais sólida, ainda que os resultados sejam parecidos. A opinião correta é que nem um relógio parado, né? Acerta 2 vezes ao dia, mas nem sempre. Exatamente. Ou seja, o que o Sócrates está colocando? Não é a verdade da crença que está em jogo. O que importa é esse algo mais que o conhecimento tem. Ou seja, a justificação por trás dele. A partir dessa justificação, a gente consegue diferenciar quando uma pessoa crê, ou seja, tem uma opinião, e quando uma pessoa sabe, tem um conhecimento. E aqui está a famosa definição que aparece em outros diálogos. Conhecimento é crença verdadeira e justificada. Aitiais logismos. Sem essa justificação, não é conhecimento. Claro que precisa dos outros elementos também, mas a justificação é o grande diferencial. Bom, então, aonde a gente vai com isso? A virtude não é ensinável. Então, como é que ela pode ser conhecimento? A gente perdeu a resposta para a pergunta o que é virtude. A gente tinha dito que era conhecimento, e o conhecimento é ensinável, mas a gente acabou de descobrir que não existem professores ou alunos da virtude. E aí a gente entrou na aporia. A saída que o diálogo dá é dizer que a virtude de fato não é ensinada e que ser virtuoso é agir baseado numa opinião feliz. Ele diz que algumas pessoas são iluminadas, né? Igual oráculos, poetas, assim, na cultura deles, e elas têm uma opinião feliz. E baseadas nessa opinião feliz, elas vão lá e agem corretamente. E aí, quando ele vai ver sobre chamar essas pessoas, igual Péricles, que governaram com justiça, de divinos, ele destaca as seguintes palavras: que essas pessoas que agem corretamente, elas são como, aspas, coisa verdadeira ao lado das sombras, fecha aspas. Que nem na alegoria da caverna, né? Na República. O que não muda o nosso final aporético, mas indica um caminho para além, né? Um futuro dialético. Exatamente. Essa discussão do conhecimento enquanto rememoração e também um pouco dessa diferença, ela está preparando o palco para o desenvolvimento da epistemologia platônica depois. Esse conceito-chave ele volta no Fédon, mas ele já volta mais encorpado. Esse diálogo, Fédon, ele chama Sobre a Morte. E ele retrata os últimos momentos do Sócrates antes dele morrer.
E lá ele discute argumentos em defesa da ideia da alma imortal, mas também ele liga essa ideia do conhecimento quanto relembrança à teoria das ideias, a famosa teoria das ideias do Platão, e também a ideia do método dialético e da atitude filosófica como uma forma dos indivíduos superarem os limites já impostos pelo seu corpo que o impedem de perseguir o conhecimento. E aí, a partir disso, é oferecido, além do método socrático, um outro caminho e um arcabouço teórico mais robusto para explicar essa diferença. E aí, uma última coisa que ele discute nesse tema de opinião e conhecimento é que a opinião e o conhecimento não se diferem só na justificação. Isso no Phaedon, ok? Elas se diferem também no conteúdo. O conhecimento verdadeiro, ele tem que ser sobre verdades eternas, porque o conhecimento está na alma, a alma é imortal. Então essas verdades elas têm que estar ligadas à alma, né? Então veja só, eu posso ter uma crença que ela é verdadeira e ela é super útil, de que se eu pegar um ônibus aqui em Além Paraíba e ele passar por 3 rios, a estrada vai ser melhor, a viagem vai ser mais curta e mais confortável. Enquanto se ele passar por Leopoldina, a estrada vai ser esburacada, mais tortuosa e a viagem vai ser um pouco pior. Isso é uma crença válida, uma crença útil. Eu posso fazer várias viagens para Juiz de Fora em cima dessa crença e ter boas experiências passando por 3 rios. Mas como poderia minha alma, que nem a gente falou da música do Raul, que nem a gente falou da música do Raul Seixas, viveu há 10 mil anos atrás, ter esse conhecimento sobre traslado para Juiz de Fora? Não faz sentido. Agora, minha alma tem conhecimento sobre o que é bom, essas coisas assim, essas coisas mais atemporais. E não essas coisas contingentes, que a Avenida chamava Independência e agora chama Itamar Franco. Como a gente havia falado, pessoal, nosso objetivo aqui foi esclarecer sobre as questões da anamnese que podem aparecer lá no PISM. Então, fala aí, Fred, quais são as questões? Em 2020 o conhecimento é inato adquirido, e aí responda considerando os argumentos do Platão no diálogo Menon, né? Depois de ouvir esse programa aqui, fácil, 100% respondido. Exatamente. Em 2017, quais as relações que a opinião tem com a racionalidade? Essa daqui dava para abordar outros textos, não só de Platão, mas de outros filósofos. Só que com essa discussão finalzinha aqui do Menon, também dá para respondê-la tranquilamente. Para além dos pismandos, também queríamos destacar aos diletantes, se quiserem dar uma ida atrás e ler o Menon. É um diálogo curto, bem simples, né? E com os diagramas, né? Dá uma pesquisada aí no Google, você nem confunde na hora que vai entrar na parte da geometria. Alguma outra indicação, senhores? Digo sempre, se tiver Platão, 12 homens e uma sentença, para a gente ver o método socrático em ação. Se tiver Platão, se tiver Sócrates, se tiver várias Tem um coisas. outro muito bom também da transmigração das almas, é aquele A Viagem, o último filme decente feito pelas diretoras Nossa do Senhora. Matrix. Fred tá maluco. Que é esse, cara? Esse filme é muito bom. E conta lá a história do Tom Hanks e da Halle Berry se cruzando ao longo do tempo e tal. Eu acho interessante. Filme legal. Bom divertimento. Se vai essa vibe aí, tem uma história de amor e fúria que reconta a história do Brasil. É muito bom também. E tem Transmigração da Alma. Também queria destacar, já destacado outras vezes, Doador de Memórias, que é um filme de uma distopia adolescente, daquele estilo Jogos Vorazes, só que ele tem essa leiturazinha de Platão aí bem leve, muito boa também. Tanto o livro quanto o filme é bem de boas. E aí, para terminar, eu quero mandar um salve para o Cristiano e Graciele, que nos mandou o seguinte feedback, falando do episódio das 4 causas. Ele começa dizendo que adorou o episódio, botou um adorou em caps lock, para demarcar bem o tanto que ele gostou. E pediu aí pra gente chamar o Padre Camilo para falar de Agostinho, um episódio que tá faltando aí no Não Precisa Copiar. Então, Fagner, você não tá aqui presente, mas se você estiver ouvindo o seu próprio podcast, o povo clama por ele, o homem, o reitor, Padre Camilo. Também vamos dizer ao Cristiano e a todos os fãs de filosofia medieval que já já vai sair um episódio sobre Demagisto. Perfeito. Então, sem mais, por enquanto, um prazer encontrá-los, meus amigos. Adeus, adeus, ouvintes. Até. Falou.